Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Nós vamos para mais uma videoaula da nossa disciplina de Teologia da Evangelização. Especialmente, nesta ocasião, eu quero trabalhar com vocês a nossa antepenúltima aula e o tema que eu quero abordar nesta ocasião é sobre os obstáculos à evangelização eficaz, porque nós sabemos que, à medida que nós proclamamos o evangelho, obviamente que surgem obstáculos. Quais são eles? O que nós podemos detectar em termos de barreiras que surgem para a evangelização, para a pregação da palavra de Deus? Então, é isso que eu quero falar com vocês nesta ocasião, para refletirmos juntos sobre este importante assunto. Para isso, eu quero convidá-los para que abram o texto bíblico em Mateus capítulo 11, um texto que é conhecido, né? Aliás, Mateus capítulo 28, que é um texto conhecido, mas nós termos como ponto de partida para a nossa conversa nesta aula. Mateus 28, palavra do Senhor, assim nos diz a partir do verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, tá? Até a consumação do século. Ah, bom, esse texto aqui, certamente todos nós sabemos muito bem que nós temos algumas verdades aqui nesse texto que são muito preciosas, tá? Eu não vou expor o texto profundamente, apenas destacar, primeiro, que Jesus nos comissiona. O Jesus que recebeu toda a autoridade do Pai no céu e na terra, ele diz então para que nós possamos ir debaixo dessa autoridade, ou seja, da autoridade de Jesus Cristo. Então, quando nós vamos evangelizar, pregar a palavra de Deus, quando fazemos com fidelidade, nós estamos indo debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Esse é o primeiro detalhe. Segundo detalhe é que o imperativo aqui está no fazer discípulos. A ideia, nós sabemos muito bem, é que enquanto você está indo, onde você estiver, faça discípulos. Então, o imperativo aqui é no fazer discípulos. Fazer discípulos. E como que você faz discípulos? Você batiza, né? A ideia é que há uma conversão, há uma evangelização, conversão, e aí a pessoa é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e você então vai ensinar essa pessoa a palavra de Deus, ensinando-os a guardar todas as coisas que você tem ordenado. Então você vai discipular como? Com a palavra de Deus. Tudo aquilo que o Senhor ensinou, nós devemos passar para aquele que será discipulado. E qual que é o nosso conforto? Nosso conforto é a promessa da permanência do Senhor ao nosso lado todos os dias, no cumprimento desta missão, tá? No cumprimento dessa missão. E aí nós, uma vez que tem uma ordem do Senhor, né? Tem uma ordem do Senhor a nós para evangelizarmos, obviamente que à medida que nós vamos cumprindo este imperativo, essa ordem do Senhor, vai surgir dificuldades, vai surgir adversidade para que essa ordem não seja cumprida de uma forma eficaz, tá bom? Mas outro texto que eu quero ler também para a gente ir conversando é o texto de 1 Coríntios 9, aliás, 1 Coríntios 16, verso 9,
que o texto diz: porque uma porta, uma grande porta e oportuna para o trabalho se abriu, e há muitos adversários. Primeiro, uma porta se abriu, uma oportunidade surgiu para a evangelização, para pregar o evangelho. Mas, à medida que as portas vão se abrindo, surgem muitos adversários, tá? Surgem muitos adversários. E é interessante assim, eu até me lembro, desde já um exemplo aqui para os irmãos, eu me lembro dessa porta que foi aberta para nós aqui na Polícia Militar, por exemplo, para fazer capelania. Então, um local difícil de acesso, mas uma porta foi aberta. Na época, fomos chamados, convidados para fazer parte desse projeto Polícia e Igreja, e Deus então nos abriu essa porta. Contudo, também surgiu os obstáculos, algumas seitas, né, alguns movimentos que também queriam fazer esse trabalho e, de certa forma, surgiu uma barreira, mas nós continuamos pregando o evangelho. Então, só dar um exemplo claro que eu experimentei de uma porta que foi aberta, que foi a capelania militar e a capelania hospitalar. Então, o que que nós temos aqui? À medida que as portas são abertas pelo Senhor, obviamente também que há muitos adversários. Então, é o que eu coloco aqui como obstáculos à evangelização eficaz. Especialmente essa aula aqui, ela é uma aula que tem como autoria principal o reverendo Gildásio. É ele que nos deu há muito tempo atrás essa aula na disciplina de teologia da evangelização. Então, eu uso como texto básico de apoio o material dele, tá? Do reverendo Gildásio, assessorado, obviamente, com outros materiais que eu tenho, mas o texto principal aqui é do reverendo Gildásio para essas aulas, tá bom? Para essas aulas que nós vamos ter, não só essa, mas as demais aulas finais que nós teremos. Então vamos lá, o apóstolo disse então: uma porta foi aberta, mas há muitos adversários. Então veja, Paulo sabia muito bem, né, o que, que era pregar o evangelho em meio a obstáculos, tá? Paulo prega em Éfeso, e veja, Paulo não fez sem oposição em Éfeso, houve resistência dos adversários. Paulo enfrentou os seguidores da deusa Diana, né, a deusa da fertilidade. Então, o apóstolo Paulo sabia muito bem o que é pregar o evangelho com oposição. Ele teve que lidar isso direto. Tem outros aí que nós vemos na carreira do apóstolo Paulo, no ministério dele, tem a oposição de Demétrio, dos ourives. Havia esses haviam desestimulado muitas pessoas, né? E veja, muitas pessoas abandonarem, eles tinham estimulado essas pessoas, desestimulado essas pessoas a abandonarem a prática pagã, eles estimulavam a prática pagã e desestimulavam a vida cristã. Então, veja, Paulo enfrentou isso, oposição, Demétrio, os ourives, nós temos o Simão mágico, nós temos em vários momentos que Paulo precisou fugir, sair estrategicamente de uma determinada região porque ele estava sofrendo perseguição por causa da pregação da palavra de Deus. E assim nós podemos perceber. Se você lê, e aí eu incentivo os irmãos a lerem depois, 1 Coríntios 16, aí tem todo o contexto a partir do verso 1 aqui até o verso 9, nós temos um contexto que Paulo estava, né, pregando o evangelho, e aí, quando o apóstolo Paulo, então, passa pela Macedônia, ah, aproveitando as oportunidades, à medida que ele passava, ele passava de adversidade, especialmente em Éfeso, ele enfrentou muitos obstáculos, tá? Muitos obstáculos. Então, há obstáculos que precisamos enfrentar e superar. E aí eu quero tratar sobre isso. E primeiro que nós colocamos aqui como obstáculo, é o próprio Satanás, o inimigo da igreja. Então veja, o mundo jaz no maligno, a palavra de Deus diz. O mundo jaz no maligno.
E veja, à medida que você se dispõe a pregar o evangelho, à medida que você se dispõe a pregar a palavra de Deus, Satanás, obviamente, se levanta, usa os seus instrumentos para que ele possa, de alguma forma, tentar minar a pregação do evangelho, porque o homem natural vive sob influência e poder de Satanás. E veja, e é somente por meio da pregação da palavra de Deus que o homem é liberto. E Satanás não quer que o homem seja liberto. Ele quer que o homem ainda, que o homem viva debaixo das garras do inimigo. Satanás quer que o homem vive preso aos seus desejos. Então veja, o inimigo da igreja é Satanás. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. A nossa luta é contra Satanás, primeiramente. E há barreiras que Satanás coloca para que nós venhamos a desistir ou nos desestimular na pregação do evangelho. Haja vista muitas das vezes você pode querer se desanimar a pregar o evangelho para um parente, para alguém, um colega, alguém que você conhece, porque você começa a desenvolver a ideia de que é a perca de tempo. Então, veja, Satanás, ele é o inimigo da igreja. Tem uns textos que eu peço para os irmãos, por gentileza, para lerem esses textos, João 8, 31, 32, verso 36, 42 a 44, que fala justamente desse contexto, que é somente através da pregação do evangelho que o homem é liberto do domínio de Satanás. A evangelização, portanto, é, é o alvo central que o inimigo quer destruir. Ele lutará com todas as forças para que a igreja pare de evangelizar e esfrie na propagação das boas novas. Podemos perceber hoje em dia, né, que as pessoas hoje elas não querem mais evangelizar e elas usam um argumento, né, é, que não precisa sair para falar de Jesus ou falar, eu vou falar apenas com a minha vida. É importante com a vida também, mas proclamar pressupõe verbalizar, falar. Nós precisamos falar. O testemunho é um elemento fundamental porque vai fortalecer a nossa fala. Mas a igreja do Senhor Jesus, ela precisa evangelizar. Ela precisa pregar o evangelho. Ela não pode se acomodar a ficar dentro da igreja e esperar os pecadores virem. Não é natural, porque Jesus, ele ia até os pecadores. Ele não esperava os pecadores virem até ele. Ele ia até eles. Mateus capítulo 9 vai dizer isso, que ele percorria as cidades e aldeias, pregando o evangelho do reino. Então, veja, Calvino diz que os incrédulos se encontram tão intoxicados por Satanás que em seu estupor não têm consciência de sua miséria. Esse é o estado do homem ímpio, do homem sem Cristo. O homem sem Cristo, ele não consegue ter consciência da sua miséria. Por isso que ele diz que ele é bom, por isso que ele diz que ele vai para o céu, porque ele faz coisas boas, porque ele não tem consciência da sua miséria, por mais que ele ache que tenha. E Calvino diz isso no comentário, né, que ele tem das pastorais. Os incrédulos se encontram tão intoxicados por Satanás que em seu estupor não tem consciência de sua miséria. A outra barreira que a evangelização, obstáculos que surgem à evangelização, é pouca preocupação com a glorificação do nome de Deus. Qual é o grande objetivo na evangelização? Ah, Se não proclamar a glória de Deus. ah, Nós glorificamos a Deus por meio da evangelização. Já vimos isso, eu citei para os irmãos em uma das aulas iniciais, que o livro Alegre-se os Povos vai dizer isso, que o objetivo da igreja não é a evangelização, mas sim a adoração. E por que que nós evangelizamos? Por que que nós fazemos missões? Nós fazemos missões porque não há adoração.
E, uma vez que nós proclamamos as boas novas, outros se juntarão a nós na adoração, na glorificação ao Senhor. Então, veja, a pouca preocupação com a glorificação do nome de Deus faz com que haja uma inércia na vida de evangelização. Qual é o ponto principal da proclamação do Evangelho? Porque gastamos tempo, esforços e energia nos preparando para alcançar pessoas para Cristo. A resposta é óbvia: a glória de Deus. Na oração sacerdotal, você também sabe muito bem disso. Jesus vai dizer: Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. Nós glorificamos enquanto testemunhamos. O Senhor Jesus diz: Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra. Que obra? O trabalho. Jesus proclamava a salvação, Jesus falava de Deus, falava da necessidade de redenção. Jesus evangelizava, Jesus apresentava as boas novas, ele era as boas novas. E a igreja dos nossos dias precisa também se despertar e não ter uma inércia, porque a pouca preocupação com a glorificação do nome de Deus faz com que muitas vezes nós não tenhamos o trabalho de evangelização ou eximimos da responsabilidade. Já vimos que a responsabilidade de pregar o evangelho, de evangelizar, é de toda a igreja, não é apenas de uma junta missionária ou apenas de um grupo que se reúne para evangelizar. Atos 13, verso 48, nós vemos ali, né, a igreja missionária, né, a igreja de Antioquia, o celeiro de missões ali, tinha pessoas com o coração pulsando por missões. Lá no verso 48 diz: Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Você proclama, e na pregação Deus escolhe os seus, Deus traz os seus para ele. Então, os eleitos, eles são chamados mediante a pregação da palavra de Deus. E aqui o texto vai dizer que os gentios, eles glorificaram o Senhor, porque eles conheceram o evangelho, eles conheceram a palavra, eles conheceram a palavra de Deus. Então, isso é fundamental, irmãos, isso é fundamental. John Piper, no seu livro, eu citei aqui, Alex, os povos, diz o seguinte: não podemos pregar com convicção aquilo que não estimamos com paixão. Quando a paixão por Deus está debilitada, a paixão pela evangelização certamente será fraca também, tá? Certamente será fraca também. E essa é algo verdadeiro que nós precisamos, portanto, compreender. Pregar com convicção aquilo que não estimamos com paixão é um problema. E quando nós temos convicção, nós nos motivamos para falar. Andrew Murray, há mais de 100 anos, disse que enquanto buscamos a Deus sobre por que, com tantos milhões de cristãos, o verdadeiro exército de Deus que está combatendo os exércitos da escuridão é tão pequeno, a única resposta é falta de coragem e entusiasmo. Falta de coragem e entusiasmo. O entusiasmo pelo reino de Deus, disse ele, está faltando. E isso é porque há tão pouco entusiasmo pelo rei. Se há pouco entusiasmo pelo rei, então não se falará desse rei. Então, veja, o obstáculo à evangelização aqui é porque há pouca preocupação com a glorificação do nome de Deus. Os crentes estão mais preocupados com as suas coisas pessoais, com seu dia a dia, com sua agenda, com seus compromissos, e não estão preocupados com a glória de Deus, que fazer com que outros conheçam a Deus. Um terceiro ponto aqui é a cultura relativista dos nossos tempos. Vivemos dias em que os absolutos são descartados.
a verdade tornou-se subjetiva e pessoal, cada um tem sua própria verdade. E nesse contexto, a relativização dos absolutos, você vai decidir o que é verdadeiro, de acordo com as suas percepções. E isso tem invadido, né? Tem invadido a sociedade de modo geral, especialmente tem invadido a igreja. A cultura relativista dos nossos tempos vai dizer, por exemplo, que a evangelização ela é importante, depende. Depende da época, do período. Veja, os absolutos são descartados, e esses absolutos, inclusive os absolutos do imperativo para evangelizar, têm sido descartados pela igreja moderna. Então, essa cultura relativista dos nossos dias é um grande obstáculo, uma grande barreira à pregação do evangelho. Primeiro porque as pessoas elas não defendem absolutos. E a igreja ou o cristão que creem em verdades absolutas se exime da responsabilidade de pregar, tá? Da responsabilidade de pregar. Uma quarta barreira para a evangelização eficaz é a hipocrisia e a falta de credibilidade da igreja de Cristo. Precisamos admitir que boa parte das críticas que são dirigidas à igreja de Cristo são verdadeiras e precisamos reconhecer o nosso pecado. No entanto, será que aqueles que acusam a igreja de hipocrisia também não têm as suas hipocrisias? Aqueles que acusam e julgam as pessoas que estão na igreja estão, na realidade, acusando a si mesmos, pois todos os homens, em alguma medida, são hipócritas. Todos os homens, irmãos, todas as pessoas, em alguma medida, elas são hipócritas. Elas não são verdadeiras totalmente. Então, veja, acusar a igreja de hipocrisia, quem acusa também se coloca nessa condição. Se coloca nessa condição. R.C. Sproul, no livro A Razão de Crer, afirma que a mensagem do cristianismo é que existe um Cristo perfeito para pessoas imperfeitas. Cristo, sim, e não os membros das igrejas, é o ponto central do cristianismo. E é nele que devemos colocar os nossos olhos, tá? É nele que devemos colocar os nossos olhos, e não em outras coisas. E aí, nós temos também aqui o que eu coloco é a atitude de gueto separatista, que é justamente nos separarmos das pessoas de lá de fora e restringir nosso círculo social apenas aos irmãos. É bom, precisamos estar com os irmãos, mas também nós não podemos formar um gueto, ou seja, nós não podemos ter uma atitude separatista, de não mais nos relacionarmos com o incrédulo, porque o incrédulo precisa ouvir o evangelho, o incrédulo precisa ouvir a palavra de Deus. Tem pessoas que não conseguem mais conviver com o ímpio, não conseguem conversar. Isso é perigoso, porque nós precisamos ter um relacionamento com o ímpio, inclusive e com o objetivo de pregar o evangelho. A igreja, por vezes, adota, mesmo que inconscientemente, uma postura de isolamento e separação da sociedade. Essa atitude acaba por criar um conceito de mosteiro social gospel, ou seja, só tem essas pessoas que estão desse grupo aqui, elas não se relacionam com outras pessoas. Isso é muito perigoso para a igreja. Então, veja, essa atitude de gueto aqui é perigosa porque nos separamos das pessoas, tá? E nos restringimos, portanto, a estar apenas com os irmãos. Ah, e aí, em quinto, em sexto lugar, é medo de testemunhar. Muitos cristãos têm medo de evangelizar. Este medo pode se manifestar por causa de algumas razões. E aí, na próxima aula, eu vou apontar isso para vocês. Alguma das razões de por que nós, ou porque as pessoas, os cristãos, têm medo de evangelizar, tá? E aí, o primeiro medo que eu coloco aqui é medo de ser rejeitado, tá? Medo de ser rejeitado. Mas aí a gente continua na nossa próxima videoaula falando sobre não só sobre
algumas causas, algumas razões de por que as pessoas elas têm medo de testemunhar, e também nós vamos falar que uma das barreiras para a evangelização é a ausência de confiança no poder de Deus, ou a igreja viver apenas uma rotina de autopreservação daqueles que já estão. Tá? A gente vai falar isso na próxima aula nossa. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe. Essa aula é bem objetiva, a ideia é trabalhar mesmo de forma bem prática essas barreiras relacionando com o nosso dia a dia. Que Deus abençoe a vida dos irmãos e até o nosso próximo encontro com a nossa penúltima videoaula. Deus abençoe os irmãos. Espero que tenham assimilado o conteúdo, senão nós nos colocamos à disposição para tirarmos dúvidas.